Fala galera, tudo bem? Dicas aí para esse domingão aí, dia 26 de janeiro. Peguei 3 dicas, 2 pelo Campeonato Carioca e o Clássico Paulista entre São Paulo e Corinthians. Então, bora lá começar falando aí dos jogos do Campeonato Carioca. Antes de tudo, pessoal, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações aí, compartilhar com os amigos. Então, vamos falar aqui do jogo Vasco e Portuguesa, né? Um clássico luso ali, que vai ser em São Januário. Eu gostei bastante da atuação do Vasco na estreia, né, do time titular com o Fábio Carille lá contra o Madureira, na Arena da Amazônia. Tá certo, não, Madureira ali, o Vasco sofreu um pouco ali, mas a criação, o modelo de jogo do Vasco foi bem interessante. Pega uma Portuguesa que perdeu por 3-1 do Fluminense, uma disputa direta ali pelo G4, né? Quem vencer entra aí no G4. O Vasco é um dos únicos invictos ao lado do Maringá. Tem 3 empates com o time sub-20 e essa vitória contra o Madureira. Acredito que em São Januário, com o apoio da torcida, aí o Vasco deve conseguir vencer a Portuguesa. Então, a aposta aqui é na vitória do Vasco. Botafogo e Bangu, né? O Botafogo ainda segue com o time reserva. É o único dos grandes aí que segue com o seu time reserva, o time alternativo. O Botafogo não liga muito pro Campeonato Carioca e isso não é de agora, não é porque ele conquistou a Libertadores ali em Brasileiro. Tem várias questões aí, o próprio torcedor do Botafogo tem com o Campeonato Carioca, não é. Então, não é o foco do time. Porém, nesse jogo ele pega um Bangu e se ele perder, ele vai para a lanterna, né? Então, o Botafogo é o grande favorito. O mercado pesa muito, né? O Bangu tomou uma goleada do Flamengo, mas teve um contexto, aquela goleada, expulsão de jogador e tudo mais, né? Então, para esse jogo, eu acho que o handicap asiático mais 2 do Bangu tá tendo um valor legal. Eu acho que o Bangu, que fez um jogo bom contra o Vasco ali, empatou em 0-0, no mesmo cenário, num time alternativo, acho que vale a pena ir para o Bangu. Aqui, se o Bangu perder por um gol de diferença, a aposta é paga. Se o Bangu perder por 2 gols de diferença, a aposta é devolvida. E chegamos no majestoso São Paulo e Corinthians no Morumbi, né? O São Paulo tem o favoritismo, joga em casa, a torcida toda ao lado, tem ido muito bem contra o Corinthians quando joga no Morumbi, né? Desde que passou a ter essa torcida única em São Paulo domina o Corinthians no Morumbi, né? Tem poucas derrotas ali. E nos últimos anos, inclusive, Itaquera, né? E o São Paulo tem levado a melhor contra o Corinthians, né? São, acho que 5 jogos sem perder do Timão. E para essa partida, o que mais me chama a atenção é a linha de gols. Mais uma vez, coloca uma linha de gols assim, bem interessante, um over 2.5 bem alto. E eu acho que o over 2 desse jogo tá pagando bem, ou para quem trabalhar ao vivo, até o over 1.5 se não sair um gol logo no começo. O Corinthians tem um excelente ataque, né? Memphis, Yuri Alberto, o Coronado tá jogando ali como meia, e defensivamente sofre muito, né? E o São Paulo tem um ataque muito bom, e defensivamente a gente ainda não sabe como vai ser, né? Eu não sei como vai ser esse São Paulo, mas o ataque do São Paulo tem Lucas, tem o Oscar, tem o Caleri, tem o Luciano, que tem assim, uma rixa com o Corinthians pela passagem dele pelo clube, né? E então eu gosto bastante aí desse palpite aqui em over 2, né? Que tá pagando muito bem, ou no ambos os times marcam. Acho que vai ser um jogo bem animado ali no Morumbi, nesse final de domingo. E, assim, o favoritismo do São Paulo, mas, na minha opinião, um jogo mais pra gols aí, nesse final de rodada aí do Paulistão aí. 4ª rodada, né? O Corinthians tem 3 vitórias, o São Paulo só jogou 2 jogos, teve a estreia adiada, né? Empatou com o Botafogo, ganhou o Guarani, beleza? Uma boa sorte pra gente e bora lá. Falou!